Olá, meu nome é Antônio Marlin da Silva Freire, sou aluno da disciplina de Tecnologia de Matérias-Primas Sintéticas e eu fui selecionado com o tema 1, que aborda nanotecnologia em sistemas de liberação de medicamentos. Já nessa primeira imagem, na capa da apresentação, nós observamos os tipos de sistemas de liberação de medicamentos que existem na nanotecnologia. Esses sistemas de liberação de medicamentos também são chamados de nanocarreadores, e eles têm a função de encapsular um nanofármaco ou se ligar a esse nanofármaco e entregá-lo a um receptor específico. Existem classicamente 5 tipos de nanocarreadores. Nessa primeira imagem, nós observamos o lipossomo. Na segunda imagem, nós observamos uma nanocápsula. Na terceira imagem, nós observamos uma nanoesfera. Na quarta imagem, nós observamos um dentrímero. E na quinta imagem, nós observamos uma nanopartícula sólida lipídica. Então, nesta apresentação, nós iremos observar todos esses 5 nanocarreadores, as funções específicas de cada um deles, as suas aplicações clínicas e como que eles desempenham um benefício na indústria farmacêutica. Inicialmente, é importante nós conceituarmos o que é uma nanotecnologia farmacêutica. A nanotecnologia farmacêutica ela está relacionada ao desenvolvimento, à caracterização e à aplicação de fármacos em escala nanométrica. Essa escala nanométrica ela está compreendida entre 1 a 100 nanômetros. Então, são partículas que vão ter uma dimensão entre 1 a 100 nanômetros. Só para termos uma ideia de como que se situa essas medicações na escala nanométrica, eu trouxe aqui uma escala que representa o diâmetro, a extensão de um DNA, que é de 1 nanômetro, e de um vírus, que é de 100 nanômetros. Então, os nanofármacos eles estão compreendidos aqui nessa escala, entre 1 a 100 nanômetros. Para serem sintetizados, esses nanofármacos eles têm duas estratégias de produção. Ou eles são produzidos através da estratégia top-down. Então, nessa estratégia top-down, o material convencional ele é fragmentado em partículas nanométricas, ou então ele pode ser sintetizado a partir de átomos e de moléculas, que é a estratégia bottom-up. Então, quando esses nanofármacos eles são produzidos, eles vão ter uma área superficial extremamente elevada, já que é uma escala nanométrica, a gente tem um aumento da área superficial. É importante também observarmos que quando um fármaco convencional ele é fragmentado em partículas nanométricas, a gente está quebrando ligações químicas e, como consequência, nós estamos gerando fármacos extremamente reativos, certo? Então, para que esses nanofármacos eles realmente cumpram esse objetivo específico, é necessário que eles se liguem a um nanocarreador ou eles sejam encapsulados por um nanocarreador para desempenhar a sua função específica. A utilização desses nanocarreadores permite que o fármaco seja entregue a um receptor específico através do sistema de vetorização molecular. Então, nesse sistema de vetorização molecular, são inseridos peptídeos, antígenos, anticorpos na superfície desse nanocarreador. Isso vai permitir a ligação a um receptor celular específico, determinando a sua função de drug delivery. A utilização dos nanocarreadores também permite uma liberação controlada do fármaco, já que esses nanocarreadores irão englobar esse nanofármaco. Isso permite a fuga da opsonização e do sistema de fagocitose de células mononucleares, aumentando, consequentemente, aí o seu intervalo de utilização de medicamentos. A utilização dos nanocarreadores também permite a administração de fármacos pouco solúveis em água, uma vez que esses nanocarreadores eles desempenham uma função anfifílica, eles englobam tanto fármacos hidrossolúveis quanto fármacos liposolúveis. E também os nanocarreadores irão determinar uma maior disponibilidade oral, já que os nanofármacos eles estão numa escala nanométrica, e isso facilita a ação do sistema de endocitose.
para termos uma ideia da dimensão dessa escala de nanofármacos na indústria farmacêutica, eu trouxe esse gráfico que representa o número de aprovações de medicamentos, de nanofármacos, ao longo do tempo. Então, a primeira vez que a ideia da utilização de fármacos a um nível atômico poderia representar um avanço na indústria farmacêutica foi em 1966. Entretanto, apenas em 1995 que houve a aprovação do primeiro nanofármaco, que foi o Doxil. Era um antitumoral, era uma medicação antineoplásica que era baseada na utilização de lipossomos pegylados, e aí essa pegylação do lipossomo permitia a ligação a um sítio específico, no caso, a um local que estava apresentando um processo de oncogênese avançado. Então, a partir disso, houve uma progressão gradual da utilização e da aprovação de nanofármacos e atualmente temos aí uma infinidade de aplicações clínicas dos nanofármacos. O primeiro nanocarreador que nós iremos observar é o lipossomo. O lipossomo é uma vesícula esférica. Essa vesícula ela é composta por uma ou mais bicamada de fosfolipídios e aí ela representa um núcleo que vai encapsular fármacos hidrossolúveis. Esse núcleo é um núcleo aquoso, então, como consequência, ele vai incorporar fármacos hidrossolúveis. Enquanto que a membrana fosfolipídica, ela vai incorporar fármacos hidrofóbicos. Então, ela vai desempenhar uma função anfifílica. Então, através desse mecanismo desempenhado pelo lipossomo, nós teremos a determinação da ação prolongada do fármaco. Então, através disso, o lipossomo protege o fármaco da degradação enzimática e da ação de fagócito mononuclear, prolongando, então, o seu período intervalo de uso, e permite também a ação do fármaco em sítios específicos através das moléculas vetorizantes que já foi abordado. Então, existem aí como moléculas vetorizantes os aptâmeros, os antígenos, os anticorpos e os peptídeos. Entretanto, sem sombra de dúvida, a molécula vetorizante mais utilizada é o polietileno-glicol, que é o PEG. Esse polietileno-glicol, ele permite a via PEGlada de transporte, de ligação desses nanofármacos. Um exemplo aí é o interferon PEGlado. Para representar melhor como que funciona essa ação anfifílica desempenhada pelo lipossomo, eu trouxe a representação aqui da latonoprost. A latonoprost é um fármaco hidrofóbico, ele não tem afinidade por água, entretanto, com a utilização do lipossomo, ele vai se ligar nessa bicamada lipídica, desempenhando então a sua ação adequada e permitindo um aumento do intervalo de dose de uso desse medicamento, reduzindo então a sua toxicidade. Certamente, os lipossomos são os nanocarreadores mais utilizados na indústria farmacêutica. Então, os lipossomos eles representam metade da utilização de todos os nanocarreadores utilizados na indústria farmacêutica. Dessas utilizações possíveis dos nanocarreadores, 65% das pesquisas são direcionadas para o tratamento de câncer e 35% são direcionadas para as outras pesquisas que não englobam o câncer, como é o caso do HIV, como é o caso do diabetes mellitus e como é o caso aí também das doenças cardíacas. Eu relacionei também os principais fármacos que são representados pela utilização dos lipossomos como nanocarreadores. Então aqui eu fiz uma relação do primeiro nanofármaco utilizado na indústria farmacêutica, que foi a doxorubicina lipossomal. Ela foi aprovada em 1995, então ela compreende o primeiro fármaco aprovado pela FDA e ela foi representada exatamente por um lipossomo. O Ambisome, que é a futericina B lipossomal,
ela foi aprovada em 1997. A citarabina lipossomal, ela foi aprovada em 1999 para tratamento da meningite carcinomatosa. A vincristina lipossomal, ela foi aprovada em 2012 para tratamento de leucemia linfoblástica aguda. O irinotecano lipossomal foi aprovado em 2015. A daunorubicina, associada com a citarabina lipossomal, foi aprovada em 2017 para tratamento de leucemia mieloide aguda secundária. E também o lencastuximab foi um fármaco associado também ao nanocarreador lipossomal e foi aprovado em 2021 para tratamento de linfoma difuso de grandes células do tipo B. Então, certamente, os lipossomos eles representam aí uma infinidade de uso na indústria farmacêutica e a maioria desses nanocarreadores à base de lipossomos, eles são direcionados ao tratamento do câncer. O segundo nanocarreador é a nanocápsula. A nanocápsula possui um núcleo oleoso aquoso, no qual o fármaco estará contido, e esse núcleo vai ser envolvido por um envoltório polimérico. Geralmente, esse envoltório polimérico é constituído pelo PLGA, que é o ácido lático e o ácido glicólico, ou então o policianocrilato. Ultimamente, esse envoltório polimérico ele está sendo cada vez mais substituído pela albumina por apresentar uma alta concentração plasmática. Então, a nanocápsula ela permite a liberação sustentada e protegida do fármaco, né, tendo em vista que nós conseguimos mitigar a ação do sistema de fagócitos e a degradação enzimática dos fármacos, a redução da toxicidade e o aumento da biodisponibilidade, através da endocitose, e a possibilidade de liberação do fármaco por estímulos, como é o caso da liberação em um determinado pH, em uma determinada temperatura ou um determinado ambiente celular. Isso daí tudo é permitido através da utilização dessas matrizes poliméricas. Eu também realizei um levantamento no qual aborda os principais nanocarreadores associados à nanocápsula. Então, aprovado pelo FDA, temos o Abraxane, que é o paclitaxel, ele é utilizado para câncer de mama, de pulmão e de pâncreas, e também o irinotecano, que ele vai apresentar uma nanocápsula também lipídica, ele é indicado para o câncer coloretal e também já foi aprovado pelo FDA. O irinotecano pegilado, no qual nela iremos observar partículas poliméricas de polietileno glicol, utilizada para câncer pancreático, e aí existem uma diversidade de fármacos direcionados para câncer que estão em fase de ensaios clínicos, como é o caso do docetaxel, que apresenta nanopolímero, como é o caso da campotecina, que apresenta nanopolímero à base de ciclodextrina, e também a doxorubicina, que vai apresentar a nanocápsula polimérica, no caso a polioxazolina. Então, temos aí também vários fármacos direcionados ao tratamento de câncer que vão serem baseados na utilização das nanocápsulas. O terceiro nanocarreador utilizado é a nanosfera. A nanosfera é bastante semelhante com a nanocápsula, entretanto, a nanosfera não vai apresentar um núcleo aquoso ou oleoso. Pelo contrário, ela vai apresentar os seus fármacos dispersos na matriz polimérica. A matriz polimérica ela vai ser constituída, ela pode ser constituída pelo PLGA, que é o ácido glicólico e o ácido lático, pelo ácido poliglicólico ou pela policaprolactona. Essas nanosferas elas apresentam aproximadamente o diâmetro de 10 nanômetros. Ela também está associada a uma redução da toxicidade e ao aumento da biodisponibilidade.
está associada a uma liberação sustentada e protegida, e a liberação por estímulos, sendo que ela vai liberar o fármaco diante de uma alteração de pH, de temperatura ou em sítios celulares específicos. Sintetizei algumas nanoesferas que se encontram em fase de ensaio clínico e estudos pré-clínicos para observarmos como que se dá a observação dessa matriz polimérica que vai estar abrangendo os nanofármacos. Existem em estudos nanoesferas de doxorubicina, e aí no caso a matriz polimérica que vai constituir essa nanoesfera é o policianocrilato. Existe também nanoesferas em fase de ensaios pré-clínicos à base de paclitaxel. No caso, essas nanoesferas elas vão estar adsorvidas na matriz de PLGA, que é o ácido lático e o ácido glicólico. Insulina, que vão estar dispersas em uma matriz de quitosana. A zidovudina, que são fármacos que estarão dispersos em uma matriz de poliálcool vinílico. A cisplatina, que estarão dispersas em uma matriz de albumina. A curcumina, que são nanoesferas de PLGA. E o propanolol, que estão dispersos em matrizes de eudagite. O quarto nanocarreador utilizado é o dendrímero. Dendrímeros são polímeros que vão apresentar a sua arquitetura dispostas em camadas ou gerações. Os dendrímeros possuem um núcleo central, camadas repetitivas, inúmeras camadas repetitivas, e um grupo terminal. Normalmente o dendrímero ele é composto por moléculas de PAMAN, que é a poliamidoamina, por moléculas de PPI, que é o polipropileno imina, ou por moléculas de carboxilanos. Para que o fármaco seja carreado pelo dendrímero, ele pode ser encapsulado por encapsulamento físico. Nesse caso, o fármaco ele fica ligado internamente entre os ramos desse dendrímero. Nesse caso, o encapsulamento físico ele é não covalente. Geralmente, essa ligação ela ocorre por interações hidrofóbicas, ela ocorre por ligações de hidrogênio, ou então ela ocorre por interações eletrostáticas. Normalmente, o encapsulamento físico está associado a fármacos hidrofóbicos, como é o caso do paclitaxel ou docetaxel, que se ligam às moléculas de PAMAN entre os ramos do dendrímero. Por outro lado, o fármaco ele pode ser unido através de conjugação covalente. Agora sim, na ligação covalente, os fármacos se ligam no grupo terminal funcional do dendrímero e aí a ligação ela ocorre de forma mais efetiva. Um exemplo é o metotrexato, que se liga na matriz terminal de PAMAN e vai ser liberado em ambiente ácido. E por último, o fármaco ele também pode ser ligado através de ligantes de alvo. Nesse caso, os ligantes de alvo, eles se associam a uma funcionalização dessa camada terminal dos dendrímeros. Então, a camada terminal ela é funcionalizada por ligantes, geralmente o ácido fólico, peptídeos, antígenos, anticorpos são funcionalizados, e através disso nós temos a atuação em alvos específicos, como por exemplo, o dendrímero ele pode ser funcionalizado por ácido fólico, e esse ácido fólico ele vai se ligar em sítios tumorais que apresentam superexpressão para o folato. E aí sim, esse dendrímero vai nanocarrear os nanofármacos e a ação vai ocorrer em sítios específicos. Um exemplo é a doxorubicina, no qual vai estar unido ao PAMAN, ao ácido fólico, e através desse ligante ela vai atuar em sítios que vão estar superexpressando receptores de folato. O dendrímero apresenta como propriedade uma alta capacidade de encapsular fármacos, seja de forma covalente ou não covalente, e apresenta também uma excelente penetração celular.
Alguns exemplos de nanofármacos que são carreados por dendrímeros são a cisplatina, que vai apresentar dendrômero por PAMAN, a doxorubicina, que também apresenta dendrímeros à base de PAMAN, o metotrexato, que apresenta o ácido poliamido, então ele apresenta uma funcionalização com ácido poliamido, o naproxeno, que apresenta PAMAN, a azidovudina, que apresenta dendrômeros carboxilados, o paclitaxel, que apresenta dendrômero pegilado, a curcumina, que apresenta dendrômeros PAMAN, e a insulina, que apresenta dendrômeros quitosana. E, finalmente, o último nanocarreador é a nanopartícula lipídica sólida. Essa nanopartícula lipídica sólida ela é composta por um núcleo lipídico. Geralmente, esse núcleo lipídico é composto por um ácido esteárico ou triglicerídeos. E dentro desse núcleo, os nanofármacos vão estar inseridos. Logo em seguida, esse núcleo lipídico ele é estabilizado por surfactante, normalmente a lecitina, Twin 80 ou até mesmo o ácidos biliares. E a partir disso, nós temos a suação que está associada à liberação controlada e protegida, a uma alta estabilidade e a sua principal função é o uso em terapias tópicas. Para exemplificar a utilização de alguns fármacos que são nanocarreados por nanopartículas lipídicas sólidas, trouxe alguma listagem e todas elas associadas à utilização tópica. Então, certamente as nanopartículas lipídicas sólidas têm o seu maior emprego em cosmético e terapia tópica. Um exemplo é a deferoxamina, que apresenta como composição lipídica o compritol, o ácido oleico, associado com seus estabilizantes, que é a lecitina e o Twin 80, o clotrimazol, a tretinoína, o diclofenaco, que está associado ao ácido esteárico e estabilizado pelo surfactante lecitina, e a curcumina, que é associado a glicerídeos sólidos e surfactantes. Então, todas elas aí tendo a sua principal indicação a vantagem em uso cosmético. E, finalmente, após a observação das aplicações da nanotecnologia, principalmente com relação à entrega e à liberação de nanofármacos através dos nanocarreadores, temos como conclusões e direções futuras que os nanosistemas de entrega de fármacos, cada vez mais sofisticados, vêm sendo desenvolvidos a cada dia. Um exemplo são a utilização de nanocarreadores à base de óxido de ferro superparamagnéticas, que são uma promessa e uma inovação futura bastante promissora no campo da nanotecnologia farmacêutica. Além disso, a utilização e desenvolvimento da nanotecnologia envolvida na indústria farmacêutica é uma nova opção tecnológica que apresenta caminhos inovadores para a ampliação da eficácia terapêutica de fármacos. Temos observado e é amplamente noticiado na mídia da atualidade uma suposta cura para o HIV. Então, a nanotecnologia é a principal envolvida na cura de doenças que ainda não têm uma efetividade de cura. Assim, pesquisas elas precisam ser cada vez mais direcionadas e executadas no campo da nanotecnologia. Então, eu espero que, através dessa apresentação, consigamos entender um pouco melhor como que se dá esse mecanismo de ação da nanotecnologia nas ciências farmacêuticas.